Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Meu nome é Alex e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer o efeito do planeta Terra e não só isso, o efeito do planeta Terra explodindo, então confira o resultado. Fazer esse efeito aqui, ó, eu utilizei algumas opções direto do After, então não temos plugin aqui, né? São efeitos práticos aqui que eu posso colocar dentro do software. E para a gente começar, então, eu vou compartilhar com vocês o seguinte material. Temos aqui o mapa de nuvens e temos também o mapa do que seria a parte do magma, né, para deixar um pouco mais realista. E também aqui a foto do globo, beleza? Eu vou criar então um novo projeto. Vem aqui em arquivo, novo projeto. Nesse caso aqui era só para demonstrar para vocês. E nesse novo projeto, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que definir é a pasta que eu vou trabalhar. Então eu venho aqui ó, em arquivo, salvar como, e eu criei uma pasta lá em downloads com o nome vídeo Terra Explodindo, tá? E eu vou colocar o nome desse arquivo de Terra Explodindo. Ah, por que eu já estou salvando um arquivo? Eu já estou salvando um arquivo para o After Effects ele criar os autosave, né, para ficar ali como backup. Feito isso, vou pegar aqui a imagem do mapa mesmo, a foto aqui do globo, e vou jogar para dentro do After Effects. E para eu trabalhar com essa imagem, eu preciso criar uma nova composição. Então, como eu vou trabalhar com a foto original, né, eu vou clicar na foto e vou arrastar ela aqui para minha composição. Fazendo isso, o After ele automaticamente vai criar uma composição para vocês, exatamente com as configurações da imagem, e eu tenho aqui a foto do globo terrestre. Bom, o primeiro efeito que a gente vai colocar é o efeito para a Terra girar. Então vocês vão vir aqui em janela e vai procurar um cara chamado efeitos e pré-definições. Então clica em janela e vem aqui na opção de efeitos e pré-definições. Quando você clicar nessa opção, ele vai mostrar para vocês essa janela aqui ó, de efeitos, certo? E aqui ó, já está inclusive com o nome, né? Vocês vão colocar o nome deslocamento. Isso porque eu estou usando a versão em português, tá? Se for na versão em inglês é o motion tiling. Então eu vou pesquisar aqui ó, deslocamento. E olha só, dentro das opções de distorcer eu tenho várias opções diferentes de deslocamento. Eu vou usar essa primeira opção aqui, ó, deslocamento, certo? Pego o efeito, clico, seguro e arrasto ele para minha imagem. E olha só, se caso o After de vocês não estiver aparecendo essa janela aqui de controle de efeitos, vocês vão vir aqui, a janela, e clicar na opção controle de efeitos, que está bem aqui, ó. Olha só, clica nessa opção aqui, ó, controle de efeitos, e aí ele vai mostrar para vocês essa janelinha aqui, ó, controle de efeitos. Bom, se você muda o valor, a gente já percebe que ele faz ali ó, aquela passagem, né, ó, da direita para a esquerda. Você tanto consegue fazer esse efeito dessa forma ou de cima para baixo também. Então é um efeito bem interessante e bastante utilizado. Nesse caso então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. O primeiro keyframe vai ficar, o alvo vai ficar aqui nessa posição mesmo. E depois, né, de um tempo aqui, ó, eu posso fazer o deslocamento para a direita, né? Então, olha só, quando você clica no relógio, você adiciona o primeiro keyframe, arrasta a agulha, né? Então, o primeiro keyframe está no valor 1250, clico no relógio. Arrastei a agulha aqui, ó, para mais ou menos 8 segundos ou 10 segundos aqui, ó, mais ou menos 8 segundos, e modifiquei o valor de 1250 foi para 1608. Isso criando este movimento aqui, ó, para a direita. Se você seleciona a camada e vem aqui nas propriedades e clica em efeitos, ele vai mostrar para você também o mesmo efeito de deslocamento, onde dentro dessa propriedade a gente vai conseguir modificar os keyframes, né, que são esses pontinhos aqui, ó. Se você deixar mais próximo, ele vai ficar mais rápido, né, o movimento vai ficar um pouquinho mais rápido, e se você afasta, o movimento vai ficar mais lento. E se você quiser adicionar mais movimento, quiser que ele gire de forma mais rápida, você pode clicar posicionando a agulha no último keyframe, selecionar ele e
No momento que você seleciona, ele vai pegar aqui o efeito e vai mostrar para vocês esse alvo aqui, essa bolinha. Com esse alvo você consegue aumentar a distância, né, fazendo ele se mover mais ainda. Então olha só, quando eu dou play aqui, ó, ele está um pouquinho mais rápido ali aquele movimento. Feito isso, olha só, já tenho aqui ó, o primeiro movimento. Vou até deixar mais curto para ficar mais rápido e ficar um negócio interessante. Olha só, o planeta está girando aqui bem rápido aqui, ó, de uma forma bem interessante. Eu posso posicionar ele aqui mais ou menos em 10 segundos, certo? O tempo, vocês podem definir esse tempo de volta, vai depender do tempo que vai ser a sua composição como um todo, tá? Nesse caso aqui, ó, não vai passar muito de 10 segundos, porque eu já vou fazer o planeta explodindo. Então, eu vou deixar mais ou menos dessa forma aqui a minha primeira animação. Para fazer a parte das nuvens, eu posso vir aqui na pasta de novo, pego a camada de nuvens, né, a imagem, e jogo ela para dentro do After Effects. E olha só, essas nuvens aqui eu coloco junto com a parte do planeta Terra. E aí, o que você pode fazer? Como eu fiz a animação do primeiro deslocamento, né, como eu usei o primeiro efeito aqui, ó, eu poderia fazer de novo, só que é mais fácil você copiar o efeito, porque já está pronto aqui o movimento, né? Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na opção de deslocamento, copiar apertando Ctrl C e posiciono a agulha no início, porque eu quero que o movimento seja desde o começo, seleciono a camada das nuvens e aperto a tecla Ctrl V. Quando você faz isso, olha só, ele vai mostrar aqui para vocês o mesmo efeito que foi utilizado na Terra. Agora, esse efeito foi aplicado também para o deslocamento. E também vocês vão notar que as nuvens agora estão se mexendo assim como a Terra. Uma coisa que a gente precisa fazer nas nuvens é usar um modo de mesclagem. Por quê? Porque as nuvens elas estão em preto e branco e eu preciso tirar a parte preta, né, para eu conseguir visualizar a Terra embaixo. Para isso, vocês vão clicar nessas opções aqui embaixo, tá? Ó, deixar essas duas opções ativadas. E se vocês perceberem aqui, ó, quando eu clico nessa opção, ele mostra mais propriedades da minha camada, certo? Então aqui ó, eu vou clicar na segunda opção aqui, ó, na primeira e na segunda, que é a que geralmente a gente usa mais. E olha só, aqui eu tenho esse cara chamado modo. O que é isso? Isso aqui é uma forma de você misturar as cores da camada de cima em relação às camadas de baixo. E dentro dessas opções de modo, eu tenho várias formas diferentes de misturar as cores. Pega essa opção aqui ó, e muda para o modo escurecer, por exemplo. Olha o que acontece, né? Ele tira as áreas claras, né? Então esse primeiro módulo aqui ele vai remover as áreas claras e o segundo ele vai remover as áreas escuras, preservando, né, as diferenças. Então olha só, se você clica nessas opções aqui, ó, ele tira tudo que é claro. Só que se você vem aqui no modo adicionar, ele vai remover toda a parte escura, deixando transparente ali o preto, né? Então você pode mudar aqui para o modo clarear ou para o modo adicionar e você vai ter ali o resultado, onde eu consigo visualizar tanto as nuvens quanto a imagem do mapa do globo, tá? O modo tela fica legal, o modo clarear também vai depender do resultado que você quer deixar, beleza? Eu vou deixar aqui no modo clarear e aí a gente consegue perceber as duas imagens se mexendo ao mesmo tempo. E aí você pode escolher a velocidade que você achar melhor, você pode deixar as nuvens mais lentas, né, e assim por diante, ó. Pode deixar os dois com as mesmas velocidades também, se preferir, não tem problema. Feito isso, olha só, eu tenho aqui ó, a camada criada, né, ó, da Terra ali com aquele efeito. E essa camada, o nome da composição dela tá o nome da foto da Terra, né? Então eu vou alterar esse nome. Para quê? Para ficar mais fácil para a gente identificar. Então eu vou clicar aqui ó, nessa opção aqui de propriedade e dentro aqui do modo de propriedade eu vou clicar na configuração de composição. E dentro aqui da configuração eu posso mudar algumas propriedades, né, como tamanho, tempo, mas nesse caso aqui eu vou apenas mudar um nome, vou colocar o nome de Terra, certo? Olha só, quando eu altero o nome aqui, ó, ele muda o nome da minha sequência, da minha composição, e aqui em cima também ele muda o nome da Terra para o nome da imagem para a composição Terra. O
que eu posso fazer então? Eu vou criar uma nova composição aqui com o nome vídeo final. Então cliquei nessa opção, vou escolher um tamanho, né, personalizar aqui um tamanho. Nesse caso, o meu vídeo final vai ser um Full HD, então eu vou escolher o tamanho 1920 por 1080 e a animação vai ter 29,97 quadros por segundo. Clico nessa opção e o tempo, né, o tempo não precisa ser tanto assim, né, no caso aqui está 50 segundos, tá? Eu posso deixar um pouquinho mais lento, eu vou deixar, sei lá, vou deixar aqui ó, 15 segundos. Certo? Então seleciono essa opção, deixo 15 segundos e dou um OK. Olha só, aquela composição que eu acabei de criar, ela vai aparecer aqui, ó, vídeo final, e também vai aparecer logo nessa parte da frente, como vídeo final. Então eu tenho a terra que eu criei e eu tenho a minha composição do vídeo. O que eu posso fazer então? Eu posso pegar a camada da terra e jogar ela para o vídeo final. Então eu vou deixar a terra ali posicionada e olha só, eu tenho ali o efeito dela girando. O próximo efeito que eu vou colocar aqui, ó, dentro do menu, dentro da janela efeitos e pré-definição, é um efeito para dar aquela ilusão, né, de um ciclo, né, de uma bola, de um globo terrestre aqui em 3D. Então eu vou usar o efeito chamado CC Sphere. Olha só, esse efeito que está dentro da pasta perspectiva, CC Sphere. Pego esse cara aqui, clico, seguro e arrasto para minha camada terra. E olha que legal, assim que você adiciona o efeito, ele já vai dar aquele resultado de planeta, né? Já vai aparecer um planeta e como dentro dessa composição tem animação de rotação, né? Eu tenho aqui a animação do planeta girando, né? Quando você coloca qualquer efeito, aqui as propriedades do controle do efeito, você consegue mexer naquela opção. Então aqui, se você preferir, você pode trabalhar com o brilho, com a luz, com a intensidade da luz, olha só. Você consegue trabalhar também com a direção da sombra, né? Ó, a luz ambiente, aqui você consegue aumentar ou diminuir. O legal é que eu estou mexendo aqui, não está mudando quase nada, né? Mas ele vai, olha só, mudou aqui, ó, melhor, olha só. Então adicionei aqui a luz, eu consigo trabalhar com essa posição aqui. Consigo trabalhar com a cor também, né? Ó, se eu diminuir, você pode também trabalhar ali com a posição da sombra, né? Como que vai se comportar aquela sombra. Mas nesse caso, a gente não precisa se preocupar tanto aqui com essas propriedades, porque a parte do planeta ela vai ficar bem curta, né? Ela vai aparecer bem rápida. Então, se caso você mexer em muitas propriedades e ficar um resultado que você não quer, você pode vir aqui ó, e clicar na opção redefinir. E aí ele volta para o modo original. Beleza, feito isso, o que eu posso fazer então aqui? Ó? Eu vou colocar um outro efeito que é exatamente o efeito que faz o objeto quebrar. O nome desse efeito é romper, certo? Se você tiver na versão em inglês, o nome desse efeito seria shatter. Certo? Então aqui ó, shatter. Então ó, clico aqui nesse efeito com o nome romper. Olha só que legal. Seleciono ele, clico, seguro e arrasto para a camada do planeta também. Então ó, tem aqui esse carinha aqui ó. Quando você adiciona o efeito, ele vai mostrar para vocês essa imagem, né? E olha só, esse é um daqueles efeitos que já vem animados. Então, ó, ele traz aqui ó, essa propriedade de explosão, né, como se fosse blocos, certo? Você pode modificar essas propriedades trabalhando também dentro do controle de efeitos. Então, eu tinha adicionado anteriormente o CC Sphere para fazer o planeta Terra ficar redondo e aqui agora eu estou usando o efeito romper. Clicando no efeito romper, eu tenho aqui ó, a primeira propriedade é o modo de visualização. Nesse caso, estamos visualizando o wireframe mais as forças. O wireframe seria as linhas aqui do efeito de bloco e a força é essa linha maior no tom de azul, certo? Essa aqui é a área de força. Você pode mudar a visualização, por exemplo, se você colocar renderizado, você já vai perceber ali ó, a camada como efeito renderizado. Então aqui você já tem esse efeito de explosão ali aplicado
no planeta Terra. Olha só que legal, né? Uma coisa que a gente pode configurar para esse efeito ficar mais interessante é o seguinte, o tipo de efeito. Então aqui ó, você pode mudar a forma dele. Clica nessa propriedade de forma e olha só, a primeira opção, eu tenho aqui algumas opções diferentes. Então aqui ó, está habilitado o modo tijolos. Você pode escolher disco, vigas, crescentes. E olha só, cada um desses efeitos aqui ele vai trazer um resultado totalmente diferente ali para a sua imagem. Olha só, vigas ele vai quebrar dessa forma. Se eu coloco aqui, por exemplo, crescentes, né, ó, ele já muda também aquele efeito. Olha só que interessante, ele vai quebrar dessa maneira. Se você troca aqui, por exemplo, pranchas, né, olha lá, ele vai cortar dessa forma aqui, né? Então, para ter o resultado parecido com aquela explosão, o tipo de efeito, a forma que a gente vai utilizar é essa aqui, ó, vidro. Então você clica nessa opção aqui de vidro e olha que legal, ele vai quebrar como se fosse um vidro mesmo, né? Então se eu dou play aqui, ó, ele vai quebrar dessa forma aqui, né? E uma coisa legal é assim, para ficar melhor de visualizar, é interessante a gente voltar para o modo wireframe mais força, porque assim a gente consegue ter uma ideia maior de como que estão, como que foram criados aqueles pedaços ali, né? Então olha só, bem no centro aqui da força eu tenho essa propriedade ali ativada, onde eu posso dar play e visualizar o que está acontecendo. Bom, depois de você configurar ali o tipo, a gente pode trabalhar com a quantidade de repetições. Então, se você diminui a quantidade de repetição, você está diminuindo o tamanho dos pedaços. E se você aumenta a quantidade de repetição, os pedaços vão ficar menorzinhos. Então, para ficar um efeito bem realista, eu posso aumentar aqui essa quantidade de repetições, eu posso deixar com bastante repetições. Perceba que conforme eu aumento essa propriedade, ele aumenta ali os estilhaços, né, do vidro, né? Então, olha só, tem um efeito maior, né, um efeito de estilhaço maior. Então aqui, ó, vocês só precisam tomar cuidado, porque pode ser que comece a ficar pesado ali o seu After Effects na hora de trabalhar, já que ele vai fazer o cálculo de todos esses pedacinhos aqui caindo na sua tela, né? Olha só, mas ficou o efeito mais realista. Uma outra coisa que eu posso fazer ao mesmo tempo que eu mudar, eu ver aqui como que tá ficando o resultado final, né? Então, ó, tem aqui, ó, o planeta com mais estilhaço, ó, já tem um efeito mais interessante. E aí, uma outra coisa que eu posso fazer aqui também, para ficar legal, é o seguinte, né? Você pode vir aqui, ó, e configurar o que seria a força, né? Então, depois de você ajustar a forma e a quantidade de repetição, você vai clicar nas propriedades de força. Por padrão, ele traz duas forças, mas essa força número 2 ela fica desativada, certo? A gente não vai utilizar a força número 2, vamos trabalhar só com a força número 1. Então, clica aqui na propriedade de força número 1 e volto para o modo de visualização de wireframe. E olha só, pessoal, se eu clico aqui nesses quadradinhos, eu consigo visualizar o fundo preto ou o fundo claro. Então eu vou clicar aqui para ver o fundo escuro. E a força, né, essa área aqui, esse círculo azul está muito grande. Então o que eu preciso fazer? Diminuir o raio. Eu vou diminuir o tamanho aqui, ó, que seria aquela força, aquela primeira força que ele exerce sobre a imagem. Quando você diminui o raio, ele quebra uma área menor, né? Então fica um pedaço. Então se você diminuir muito, né, e volta aqui para a visualização do planeta, olha só, ele quebrou, mas ainda ficou alguns pedaços aqui, né? Então o que a gente pode considerar então nessa questão de força, né? Você pode fazer uma animação com o raio menor, né, o tamanho aqui, ó, daquela força menor, um primeiro keyframe, e depois você pode fazer aquele raio expandir, né, por todo o planeta, né, para pegar toda a área do planeta. É como se tivesse um ponto de explosão e esse ponto crescesse, né, expandisse até pegar todo o planeta como um todo. Eu posso trabalhar também com a intensidade, né, tem outras propriedades aqui, mas para facilitar a nossa animação e para ficar uma coisa mais simples, eu vou trabalhar só com a propriedade de
raio aqui, né? Então, olha só, depois aqui, ó, o primeiro keyframe eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, deixa eu ver aqui um tempo legal, mais ou menos aqui, ó, em 2 segundos, 3 segundos. Então vai começar em 3 segundos e o raio vai ficar no tamanho vai ficar no tamanho 0 aqui, mais ou menos. E aí eu crio um keyframe. Então coloco a propriedade no tamanho 0, né, o raio sem tamanho, e crio um keyframe aqui nessa propriedade. Se você vir aqui no efeitos, né, olha só, eu tenho os dois efeitos que eu apliquei, no caso o romper e a esfera. E aqui, ó, se você entra dentro do efeito romper, você vai ter ali a propriedade de força número 1, que é a que a gente está trabalhando, e o keyframe que eu criei, né? Nesse caso, mesmo se você aumentar o raio posteriormente, né, ó, olha só, se eu aumentar o raio aqui, ó, ele vai fazer a animação a partir daquele ponto. Então aqui, ó, o primeiro keyframe estava no valor 0, o segundo keyframe aqui eu vou aumentar até aquela área, né? Olha só, até esse pequeno círculo em azul aqui, ó, cobrir a tela como um todo. Então, ó, eu posso aumentar esse raio até ficar do tamanho do planeta. E aí você vai ter essa animação aqui, ó. Olha só, conforme o raio se expande, ele acaba pegando mais áreas ali daquela imagem, aumentando o poder de destruição, digamos assim, né? E se eu volto para o modo de visualização, modo renderizado, eu percebo essa animação. Olha só, conforme o raio expande, ele vai pegando mais áreas até cobrir o planeta inteiro. Feito isso, olha só o que a gente pode fazer então. A gente já consegue visualizar já, né, o efeito pronto, né? Então olha só, a Terra fica girando por um tempo e o raio vai se expandindo ali, né? Ó. Para ter um ajuste melhor, eu posso pegar aqui essa propriedade e aumentar a quantidade de repetições. Então eu quero realmente que fique bem estilhaçado, né? Então eu vou vir aqui, ó, no modo wireframe e aumenta aqui a quantidade de repetições. Para quê? Para os pedacinhos ser bem pequenininhos mesmo, né? Para parecer que não sobrou nada ali da nossa imagem, né? Então olha só, se eu aumento a quantidade de repetições com a animação do raio, eu tenho esse resultado aqui, ó. Conforme o raio se expande, ele vai ter um estilhaço maior, certo? Olha que legal. Então aqui eu já tenho este efeito aplicado ali na minha imagem. Lembrando que, apesar de eu ter colocado um keyframe lá nos 3 segundos, o efeito só vai ser notável aqui, né, perto dos 5 segundos. Por quê? Porque preciso do tamanho, né? O raio precisa ter um certo tamanho específico para poder pegar toda aquela área ali da imagem. Olha só, fica por um tempo, explodiu tudo, não sobrou nada ali do nosso planeta. Bom, aqui já está praticamente configurado, mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Se o planeta aqui no espaço, se vocês perceberem, né, todos os pedaços estão caindo, né? Tem uma força gravitacional jogando eles para baixo. Eu preciso tirar essa força para poder ficar mais realista, né? Então todos esses pedaços têm que flutuar no espaço. Então vocês podem vir aqui, ó, em física, clica nessa opção e dentro aqui das opções de física tem várias configurações diferentes, mas o que a gente vai trabalhar é a gravidade. Então você pode vir na propriedade de gravidade e zerar esse cara aqui, ó. Vou clicar aqui no 3 e aperto a tecla 0. Quando você tira a gravidade, olha o que acontece, né? A animação, né, todos aqueles pedacinhos eles vão flutuar ali no espaço. E conforme você vai trabalhando com esse efeito, vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais pesado ali dentro do programa. Então, olha só, esse é um efeito que exige um pouco da máquina, tá? Mas olha que legal que fica, né? Eu aumentei aqui a quantidade de estilhaço e todos aqueles pedaços acabaram voando aqui para o espaço. O que mais que a gente pode fazer aqui então? Olha só, pessoal, você pode ou deixar mais lento ou deixar mais rápido, né? Mas mesmo diminuindo ali a velocidade do raio aqui da força número 1, a explosão ela vai ter a mesma intensidade, ela vai explodir, ela vai se expandir da mesma forma, tá? O planeta já está praticamente pronto, então ó, ele fica por um tempo aqui na tela e depois
né? Eu até deixei um tempo longo, né? Ele fica girando bastante aqui, ó. Saiu aqui da parte da América do Sul, vai explodir bem no meio aqui do oceano. Ó, explodiu, né? Eu tenho esse efeito aqui de explosão aplicado. Olha só que legal, já está praticamente feito ali o nosso efeito de explosão. Uma coisa que a gente pode configurar é a espessura de cada pedacinho, né? Se vocês perceberem aqui, ó, cada um dos pedacinhos ele está muito grosso, né? Tá muito grande, não está muito realista. Então você pode vir aqui, ó, dentro da propriedade de forma e diminuir essa opção, profundidade de extrusão. Então, sei lá, você pode colocar aqui, ó, 0,5, né, ó, vai ficar... 0,5 não, no caso aqui 0,05, né, ó, vai ficar bem fininho, e aí vai dar aquela ilusão, né, vai praticamente virar um papel ali, cada estilhaço daquele, né. Então, olha só, quando eu dou play, eu consigo perceber que os estilhaços estão bem menores agora. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar também é... Olha só, de repente aqui, ó, os estilhaços até que estão legais, né? Tô fazendo um buraco logo de cara aqui, ó, né? Ó, então, tenho todo esse efeito aqui de explosão. Não sei, pessoal, mas de repente você pode trabalhar com a direção, você pode trabalhar com a origem. Então, de repente, a explosão vai ter uma origem diferente. Olha só, se você muda essa propriedade de origem, você está mudando ali, ó, a área que vai acontecer essa explosão, né? Ó. Então, aqui, ó, é a propriedade de posição. Assim como você também consegue mudar a propriedade de posição da força, né? Ó. Então, se eu deixo aqui, ó, se eu mudo a posição, ó, da força, olha o que acontece. Ele muda a área que vai acontecer aqueles estilhaços, né? E você também pode clicar nessa bolinha aqui, ó, posicionando ali, ó, onde você quer que comece aquela explosão, né? Então, ó, por exemplo, eu posso fazer com que exploda aqui dessa parte de cima aqui, né? Ó. Olha que legal, né? Então, de repente você pode fazer a animação de um meteoro caindo nesse sentido, né? E aí, ó, nesse caso só precisaria aumentar o raio, porque acabou ficando um pedacinho, né? Ó. Então aí teria que aumentar um pouquinho mais o raio para pegar todo o planeta. Mas olha que legal, agora está explodindo a partir de um ponto superior. Certo? Então nesse caso eu vou deixar centralizado mesmo, né? Então, ó, vou posicionar eu vou deixar onde estava mesmo para o efeito ficar dessa forma aqui, ó, né? Para ficar de frente mesmo, como se a explosão tivesse acontecido bem no centro ali do planeta. Feito isso, olha só, o que eu preciso fazer então? Eu preciso colocar, para ficar um pouquinho mais realista, né? Bom, a Terra tem a camada de água e tem a camada também, né? É como se fosse a parte interna. Então eu vou vir aqui, ó, na composição da Terra, eu vou duplicar ela. Né? Então você vai apertar Ctrl D e o Terra número 2, agora eu vou colocar o nome de, sei lá, Magma. Né, que seria a parte depois do oceano, digamos assim, né, a parte interna da Terra. E nesse magma, se você clica 2 vezes, ele vai mostrar o mapa da Terra, porque eu tinha duplicado ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu já tenho a animação aqui da Terra pronta e vou colocar a textura de magma, que eu compartilhei também com vocês. Então eu pego aqui essa textura e jogo ela para dentro do After Effects. E olha só, eu não preciso mais das nuvens, então eu vou apagar as nuvens. E o que antes era terra, eu vou substituir para a camada de magma. Então você pode selecionar aqui embaixo a camada da terra, clica segurando o Alt e arrasta para cima da camada. Né? O magma aqui, você pega o magma, arrasta para cima segurando o Alt. E aí você solta aqui a tecla Alt, ele vai substituir uma camada pela outra. E a única coisa que você vai precisar fazer é aumentar o tamanho ali da sua camada. E olha só, ela já vai ter a animação ali também da rotação, apesar que a gente nem vai perceber ali esse movimento. Volto, fecho aqui essa propriedade e volto para o vídeo final. Então, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu vou duplicar a camada da Terra e eu vou pegar aqui o magma, segurar com a tecla Alt, clico e arrasto para essa camada que eu dupliquei. Quando você fizer isso, ele vai substituir uma camada pela outra. Então, o que antes era terra, agora virou essa parte aqui. Parece uma terra também, né? Parece, sei lá, um outro planeta, né? Então, isso aqui eu vou utilizar como base para ser a parte de dentro, para ficar um pouquinho mais realista.
Então, vai ficar embaixo da camada da Terra. E olha só que legal, as duas têm animação com efeito de explosão, ó, se vocês notarem aqui, ó, porque eu só substituí uma camada pela outra. Então, ó, se eu der play aqui nessa parte, ó, mais ou menos nesse momento aqui, ó, as duas vão ter aquele efeito de estilhaço. Só que para ficar um negócio legal, primeiro eu vou ter a primeira parte na explosão do que seria a superfície, e esse magma aqui eu vou atrasar ele um pouco. No momento que você atrasa ele, pouca coisa, tá? No caso, um frame, 2 frames, olha só, o simples fato de você atrasar um pouquinho, o que, que vai acontecer? Primeiro você vai ter os estilhaços do que seria a superfície, e depois você vai perceber os estilhaços da parte do que seria a parte interna, né? Esse pequeno atraso deixa a sua animação mais realista, né? Então olha só, fica mais encorpado, digamos assim, né? Você pode até atrasar um pouquinho mais aqui, ó. Só não pode atrasar muito, tá, pessoal? Por quê? Porque senão vai dar para perceber, ó. Se você atrasa muito esse efeito, até que não ficou ruim, né? Olha só, atrasei bastante aqui, ó. Então é como se a superfície tivesse sendo devastada antes da parte interna, né? Então é bem legal porque toda essa parte da superfície é de água, né? Então ela iria embora primeiro, quase que de forma instantânea. E depois ficaria essa parte interna que também iria embora, né? Então o efeito fica um pouquinho mais realista se você simplesmente tiver o cuidado de duplicar aqui as duas camadas. Olha só, já está praticamente pronto. Eu posso voltar para o modo de visualização escuro, né? Ó, e eu tenho ali o efeito com vários estilhaços voando, né, das duas camadas. Para dar um efeito de magma mesmo, para parecer que essa parte interna aqui é lava, né, e coisas do tipo, você pode vir aqui, ó, clica na camada magma e você, dentro das opções de efeitos e pré-definições, você vai pesquisar um efeito chamado brilho e contraste. Né? Olha só, brilho e contraste, esse cara aqui, ó. Clicando no efeito brilho e contraste, eu vou adicionar ele na camada magma. Então, agora eu tenho 3 efeitos. Eu tenho o efeito que torna a esfera, romper e o brilho e contraste. Nesse brilho e contraste eu vou fazer o seguinte, olha só que legal. Antes de começar o efeito, né, mais ou menos aqui, ó, é como se fosse uma lava, né, como se estivesse super forte. Então aqui, ó, eu posso tanto aumentar o contraste, para ficar mais intenso, como aumentar o brilho para ficar mais claro. Então aqui, ó, eu vou clicar nas opções brilho e contraste e adicionar um keyframe neste momento aqui onde está posicionada a agulha, no caso em 4 segundos e 28 frames, né? Nessa opção aqui, ó. Adicionei o primeiro keyframe, você pode visualizar ele também dentro das propriedades de efeito. Olha só, eu tenho aqui, ó, os 2 keyframes criados do brilho e contraste. Vamos pensar, pessoal. Essa área é a área interna, então ela vai ficar com um efeito bem forte mesmo, um contraste bem alto e o brilho bem forte, como se fosse um fogo mesmo da parte interna. Arrasta um pouco a agulha para frente, ó, eu consigo perceber melhor aquele efeito. E aqui, se você preferir, você pode aumentar mais ainda a intensidade, mas logo ele perde a cor. Então aqui, ó, ele vai também, ó, nessa parte aqui do meio, ele vai aumentar a intensidade também, né? Ele vai ficar ali com o seu 100% de contraste. Só que logo ele vai perder toda a cor, como se esfriasse. Então, ó, olha só, todo aquele contraste vai embora. E o brilho também vai embora, né? Ó, se transformando em meras rochas ali do espaço. Então você tem este efeito aqui, né? Ó, a princípio ele vai ficar bem claro. E depois ele é como se esfriasse, né? Ó, olha só, vai ficar escuro aquele seu efeito. Você consegue fazer esse tipo de coisa aqui também, ó. Se você preferir, você pode mexer na propriedade dos estilhaços da parte interna também. Então, você pode vir aqui em romper forma, aqui aumentar os estilhaços ou até mesmo diminuir, né? No caso, vou aumentar um pouquinho, para ver se muda alguma coisa. Pelo menos fica diferente ali aquela... Isso, olha só, ficou legal aqui, ó. Uma outra coisa que eu posso mudar também é a profundidade. Então, eu vou deixar 0,02, né, ó. Olha só, tá bem mais fina aqui a profundidade de cada um daqueles pedacinhos ali do planeta. Uma outra coisa que eu posso fazer também seria na parte
Não, no caso eu vou deixar assim mesmo. Eu ia colocar o brilho e contraste na terra, mas aí ia ficar estranho. Olha aquele efeito. Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Então olha só, ele fica por um tempo. E aí você tem os dois se estilhaçando por completo ali no espaço. Uma coisa que a gente pode fazer é criar uma composição para dar aquele efeito de deslocamento de ar, né, para ficar uma coisa mais realista, tá? Então, para ter aquele efeito como se fosse uma onda, né, provocando essa explosão, sabe, um deslocamento de ar, eu vou criar uma nova composição. Então, vem aqui na parte de projeto, clico com o botão direito, nova composição, e aqui eu vou colocar explosão, certo? Olha só, clica aqui nessa opção explosão, vai ser um Full HD mesmo, ok. E aqui eu vou criar uma forma primitiva, então eu clico na ferramenta elipse, vou escolher a cor, nesse caso não vai ter, eu vou tirar o traçado, não vai ter traçado, e eu vou colocar a cor branca, certo? De preenchimento. Desenho aqui a minha elipse, eu posso pegar a ferramenta de deslocar para posicionar o ponto de pivô no centro aqui do objeto, e eu posso deixar também esse objeto centralizado. Um atalho para deixar ele centralizado é a tecla Ctrl e a tecla Ctrl mais a Home. Ele fica centralizado ali na sua tela. E esse círculo aqui ele vai ter uma animação de escala. Então olha só, aperta a tecla S, ou você vem aqui, ó, transformar, clica em escala. A primeira escala dele vai ser 0. Adicionei o keyframe clicando no relógio. E depois aqui, ó, de 2 segundos, né, arrasta a agulha aqui para os 2 segundos, eu vou ter aquela animação dele crescendo aqui, ó, até 100%. No caso aqui eu vou deixar até um pouquinho mais, ó, 150%. Então, ó, tenho esse movimento aqui, ó, o ciclo cresce e vai até 100%. Seleciono os dois keyframes, clico na opção do gráfico aqui, ó, e no gráfico eu vou escolher o gráfico de velocidade, tá? Então, nessa área aqui, ó, e escolher a opção gráfico de velocidade, e no gráfico de velocidade, clica nessa propriedade aqui, que seria atenuação simples, e eu vou deixar o início rápido, né? Olha só, o início vai ficar rápido e o final vai ficar suave, ó. Tenho esse movimento aqui, ó. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu preciso duplicar esse círculo para fazer uma máscara. Então eu aperto Ctrl D e nessa camada que está por cima eu vou colocar o nome de Mask. E olha só, o objeto, né, essa máscara, eu posso até trocar a cor dele, mas a cor não vai interferir muito, tá? Por quê? Porque ele vai servir só para revelar a camada de baixo. E o que eu posso fazer? Eu posso atrasar um pouquinho a animação. Então eu vou clicar nessa barrinha, vou jogar um pouco para o lado. Se você atrasa a máscara, né, primeiro vai vir o objeto de baixo, o branco, e depois a coisinha verde cobrindo toda aquela área branca. E aí você vai de novo, né, deixar essas duas opções ativadas. E nesse modo aqui, ó, fosco de controle, você vai informar, olha, eu quero que a camada de baixo seja visível só na área da camada de cima. Então você pode vir aqui, ó, na camada de baixo, clica nessa opção e escolhe o modo Mask. Então olha só o que acontece, a máscara ela está visível só na camada de cima, mas eu preciso inverter. Então você vai clicar aqui nesse segundo quadradinho aqui para inverter essa visualização. Quando você inverte, a máscara está escondendo. Então ó, você vai ver como se fosse um contorno, né? Ó, uma animação como essa aqui, ó. E esse contorno vai ser o efeito que eu vou utilizar para aparecer aquele deslocamento. Você pode até deixar um pouquinho mais rápido todo esse movimento, né? Então eu vou selecionar aqui a camada, né? No caso as duas, né? Ó, e deixar o movimento mais rápido, né? Para ter um deslocamento mais rápido, ó. Certo? Você pode deixar até mais rápido ainda, ó, para ficar legal, né? Ó, legal. Tenho essa pequena explosão aqui, ó. Para não ficar com essa área branca, você pode vir aqui na camada de baixo e cortar a barrinha dela, né? Então ela vai sumir por completo, ó. Certo? Aí você faz ela sumir por completo no momento que acaba a máscara, ó. Legal, já tem essa explosão aqui, ó. Explosão criada, eu posso fechar minha camada e pegar o efeito de explosão, que é a sequência que eu criei,
jogar ela para a parte da Terra. E olha só que legal, eu tenho aqui a explosão, né? Só que a explosão está acontecendo antes, né? Ela está acontecendo no momento errado. Então você vai mover a agulha lá para o momento que acontece a explosão, ó, e vai posicionar aqui, ó, o começo da explosão vai ser junto com a explosão, literalmente. E uma coisa que a gente pode fazer é ligar a propriedade de 3D. Então você vem aqui, ó, e ativa essa propriedade aqui, ó, o quadradinho. Olha só, quando você vem aqui nas opções, se vocês perceberem, ele só tem a opção de X e Y. Se você clica no quadradinho, ele adiciona mais uma propriedade, que no caso é a profundidade. Então olha só, quando eu clico nessa opção, ele vai colocar as propriedades do eixo de rotação Z, e também na posição ele vai colocar a propriedade Z, que no caso é a profundidade. Para ficar um efeito legal, eu vou rotacionar aqui, ó, esse ciclo no eixo X, né? Ó, então eu vou deixar mais ou menos dessa forma. Você pode deixar ele tanto na vertical como na horizontal, vai depender do resultado que você quer, certo? Mas olha só, como dentro dessa camada tem a animação, ele vai ter esse movimento aqui, né? Ele vai ter esse movimento de expansão ali, né? Ó. E como ele está inclinado ali no 3D, ó, eu posso deixar ele dessa forma também, ó. Ao rotacionar o eixo X, ó, eu tenho essa explosão com essa expansão. Para ficar melhor ainda, você pode vir aqui na propriedade de escala e aumentar bastante o tamanho da escala. Por quê? Porque essa expansão vai afetar ali uma área bem maior, né? Então olha só que legal, tenho este efeito aplicado aqui na minha camada. Uma outra coisa que eu posso fazer, já que eu estou trabalhando com os efeitos, é vir aqui, ó, dentro das opções de efeito e pré-definição, eu vou escolher o efeito desfoque. Né, ó, coloca aqui, ó, desfoque. Tem vários tipos de desfoque diferentes que você pode trabalhar aqui dentro do After Effects, né? Ó, temos aqui, ó, desfoque inteligente, desfoque gaussiano, desfoque radial. Nesse caso, eu vou colocar o efeito desfoque gaussiano na explosão, tá? Para ficar com esse aspecto aqui, ó, né? Com esse desfoque maior do deslocamento, né? Olha só, tenho esse efeito aqui, ó. E aí, uma coisa que você pode fazer, ó, como essa área está muito grande, né, então eu posso entrar dentro do efeito de explosão e deixar a máscara acontecer antes, né, acontecer mais próximo aqui, ó, do que seria o movimento inicial, né, para não ficar com a área branca muito grande, né, ó. Então eu vou deixar bem junto aqui, ó, melhor. Então se eu volto aqui para o vídeo final, olha só, tem um efeito com deslocamento um pouco melhor, né, ó. Olha só que legal, tem esse efeito aqui, ó. Uma coisa que você pode fazer, se você quiser deixar mais encorpado ainda essa explosão, é duplicar de novo a camada magma. Né, ó. No caso, você pode vir aqui, ó, essa camada ela só vai aparecer, né, nesse momento aqui. Ó. Então eu posso cortar ela, e se você preferir, você pode duplicar ela novamente, e essa de baixo atrasar um pouquinho mais. Só tome cuidado se você duplicar muito, porque vai ficando cada vez mais pesado. Certo? Olha só, então aqui ele destruiu a primeira parte, a segunda e a terceira eu posso atrasar um pouquinho mais, ó. Vai ficar mais encorpada ainda, né? Então, ó, se você conseguir trabalhar dessa forma, você pode duplicar 2, 3 vezes, né? E também mexer nos efeitos, né? Então essa parte que eu dupliquei como terceira pode ficar com vermelho, né? Um efeito mais intenso ali, né? Então você pode trabalhar dessa forma. Só que é claro, vai ficar mais pesado, né? Aqui já começou a travar um pouquinho mais. Então, nesse caso aqui, ó, ficou legal, ficou mais encorpado, mas para não travar tanto, eu vou deletar essa segunda opção. Bom, aqui já está praticamente pronto o nosso efeito, né? Olha só que legal. Posso apertar a tecla 0 para ver, ó, e visualizar ali o efeito da tela explodindo. Você pode deixar esse efeito de explosão aqui, ó, também com animação, né? Então, ó, o primeiro keyframe aqui, ó, o primeiro tamanho vai ficar com 0 e clico no keyframe da escala e depois aqui, ó, de alguns segundos ele vai crescer, 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 né, expandindo por toda aquela área. Você também pode fazer uma animação de escala dentro da propriedade de explosão. Fica até mais realista, né, porque vai parecer que ele saiu de um ponto específico, né, aqui do planeta, né, como se tivesse explodido aqui dessa área.
E olha só que legal, tem a expansão daquele efeito, né, sobre todo o espaço. E depois dessa explosão vem todos os estilhaços ali, ó. Ah, gostaria de deixar o efeito mais lento. Você pode vir aqui e ajustar a velocidade desse efeito. Certo? Já está praticamente pronto. Para ficar bem parecido com o que eu coloquei, né, eu criei também uma camada de partícula. Né? Então, olha só, para criar uma camada de partícula, você vai clicar com o botão direito nessa área aqui vazia, novo, e escolher a opção sólido. E nesse sólido aqui, ó, pode ser qualquer cor, vou colocar o nome de partícula. E na propriedade de partícula, eu vou usar o efeito aqui, ó, dentro de efeitos e pré-definições, partículas. Então, aqui, ó, particle. No caso, o efeito é o Particle Word. Pego esse efeito Particle Word e aplico sobre a camada partícula que eu criei, que é um sólido. Clico nessa opção, eu posso até esconder as outras camadas. Olha só, o Particle Word ele vai criar esse efeito de partículas aqui, né, onde eu tenho essa explosão, né, de várias linhas. Para ficar mais realista, é claro, eu tenho todas as propriedades aqui do Particle Word. Você pode mexer com a física, você pode mexer com a forma que ele cresce, o tempo que ele vai ficar na tela, a longevidade, o produtor, tem várias opções interessantes. Mas nesse caso aqui eu vou mudar poucas coisas, né? Então eu vou vir aqui na física, eu vou tirar a gravidade também, né? Então, ó, tirando a gravidade, o efeito vai ficar dessa forma aqui, como se fosse uma explosão. E uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é trabalhar com o nascimento, né, desse efeito, né? Então ele vai começar, ele pode começar com bastante partículas de nascimento e depois terminar com nenhuma partícula, no caso, né? Então eu vou fazer uma animação nesse caso aqui, ó, utilizando o birth, né? No caso, o nascimento de partícula. Então, primeiro keyframe vai ficar com valor maior, né? Porque eu quero bastante partículas logo de cara, logo no começo, né? Então, ó, eu tenho esse efeito aqui de explosão, certo? Você pode também configurar aqui, ó, esse valor, né? Sei lá, vai começar com 5, né? Ó, tenho esse efeito aqui, ó, de explosão com 5 partículas, né? Você consegue visualizar. A longevidade, você pode ajustar também. Se você aumenta aqui a longevidade, ele vai demorar mais para sumir, né? Então, ó, ele vai ficar mais tempo na tela. Se você diminuir aqui a longevidade, ele vai se apagar antes, né? Então, por exemplo, se eu deixo 0,24, olha só, ele desaparece antes. E se você aumenta aqui essa área, né, esse efeito, ó, vou até diminuir aqui o tempo do player para a gente visualizar melhor. Então, se eu aumento aqui a longevidade, ele aumenta ali a área, né, o tempo que ele vai ficar na tela. Uma outra coisa que eu posso configurar aqui, ó, é o tipo, né, de animação, se é direcional, né, essas opções aqui eu não preciso mexer. Uma outra coisa que eu posso mudar aqui, ó, é a cor, né? Então eu vou me imaginar essa partícula como se fosse ali, ó, logo a água, né, no momento que explode. Então a primeira cor, sei lá, ela pode ser azul, né, a corzinha azul aqui, a cor de nascimento, e a cor final, né, desse efeito pode ser o branco, certo? Ó, pode ser o branco, ou de repente até o vermelho também funciona legal, porque daria a ilusão de... por exemplo, você pode deixar vermelho e branco aqui também, né? Por quê? Porque daria a ilusão ali tanto da água como do magma, né? Se espalhando pelo universo, né? Então, olha só, tem todo esse efeito aqui, ó, aplicado, né? Ó, posso dar o play e ver aquela minha animação das partículas, né? Olha só que legal. Velocidade, você pode configurar a velocidade também. Se eu deixar aqui 0,5, né? Olha só, ele vai ter uma velocidade menor, né? E se eu aumento a velocidade, ele vai se expandir de uma maneira maior, né? Olha só, vai espalhar mais estilhaços ali. Então vai depender muito do resultado que você quer, né? Eu posso deixar aqui 0,5, por exemplo. 0,5 não, vou deixar 0,8, né? Para ter esse efeito aqui, ó, e animar ali o que seria o tamanho, né, da quantidade de nascimento de partícula.
Então aqui, ó, ele vai começar com 0 e depois aqui de 1 segundo mais ou menos, né, arrasta a agulha aqui para 1 segundo, ele vai expandir dessa forma, né? Então olha só, tá em 0, ele vai se expandindo e depois, né, eu tenho também a animação da longevidade. Então, ó, longevidade aqui, ó, nesse caso eu nem vou fazer animação, vou deixar aqui a propriedade só do nascimento mesmo. Então ele vai nascer e eu também posso colocar uma animação para sumir cada um dos efeitos. Então você vem aqui, ó, nas propriedades, opção de transformar, opacidade está em 100%, depois ele vai para 0. Né? Então olha só que legal, ele cresce e apaga, certo? Você pode fazer o efeito, por exemplo, eu posso fazer ele crescer tanto aqui a ponto de, né, olha só, eu posso aumentar aqui essa área aqui também. Você pode mudar o tipo de partícula, você pode mudar aqui também, ó, propriedades como o produtor, né? Ou então aqui, ó, explosão, você pode mudar aqui para, sei lá, twin, né, cone, né, ó. Cada um vai ter uma propriedade diferente, ó. Então, ó, dá até pra fazer o efeito do próprio cometa aqui, ó. Certo? No caso eu vou deixar explosivo, gravidade está em 0. Que mais que eu posso modificar aqui, ó? Essa aqui seria a porcentagem da velocidade, gravidade, resistência, aqui não vai ter resistência, o ângulo, vou deixar mais ou menos dessa forma, porque aí ele desaparece com a opacidade. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, também é a longevidade, né? Então eu posso, se eu diminuir a longevidade, ele vai morrer, né? A partícula some antes, né? Ó, então tem esse efeito aqui, ó. Se você fizer o contrário, por exemplo, se você deixa aqui no nascimento um valor maior e esse valor diminuir, também fica um efeito legal, ó. Então aqui, ó, ele vai para 0, né? Ó, acho que fica até mais interessante se você fizer o contrário. Por quê? Porque aquelas partículas elas vão sumindo, ó. Desse jeito fica até melhor, né? Então, ó, o primeiro keyframe aqui no caso seria 4 e o segundo keyframe, então, ó, você pode mudar para 0, né? Então, ó, tem essa explosão aqui, ó. E aí, a opacidade nem, nesse caso, nem utilizo, né? Porque depois que ela some, fica dessa forma. Volto à visualização do restante do planeta, né? E posiciono aqui, ó, o que seriam as partículas junto com toda aquela explosão, né? Então, ó, olha só, primeiro vem aqui, ó, o deslocamento, né? O efeito, depois as partículas, né? E depois vem os pedaços, né? Deixando bem interessante ali a nossa animação. Essas partículas você pode, sei lá, deixar com opacidade um pouquinho menor para focar mais nos estilhaços, né? Ó. E olha que legal o efeito que fica, né? Então, uma outra coisa que você pode modificar aqui nas partículas também é o tempo que ela vai ficar na tela. Então, ela pode ficar um tempo um pouquinho maior, né? Ó, olha só, então ela vai se estilhaçar mais, ó, e antes de sumir vai ficar um tempo maior. E olha só como ficou aqui o resultado, né? Então você pode trabalhar dessa maneira, ó, configurando melhor ali, ó. E aquelas partículas meio que elas vão complementar, né, o nosso efeito, certo? Então, basicamente dessa forma. Você pode também diminuir a quantidade, ao invés de 4, deixar 2 aqui, por exemplo. Ó, ficou melhor assim, né? Ó. Também você pode trabalhar na cor, né? No caso, a cor final tá azul, né? Então eu posso fazer o ajuste aqui, ó. Ao invés de azul, vou deixar, sei lá, vou deixar vermelho. E a parte que está vermelha eu vou deixar azul. Vou fazer o contrário aqui, ó. Vamos ver se fica melhor. Eu tenho este efeito aqui agora, ó. Ó, ficou vermelho, ó, ficou melhor, né? Como se esse vermelho fosse a parte do centro ali da Terra, né? Alguma coisa do tipo, ó. E bom, com isso você já tem a sua animação pronta, tá? Então eu posso aumentar aqui um pouco o tempo e apertar aqui a tecla 0 para carregar toda aquela animação que eu construí. Lembrando que eu fiz o mapa da Terra, depois eu dupliquei, fiz o mapa do que seria o magma, e aí eu fiz a explosão, né, o deslocamento, e depois eu fiz uma camada de partícula. Feito isso, né, você pode até colocar um efeito sonoro, né, você pode trabalhar com essas propriedades aí também, mas temos já o efeito pronto.
Uma outra coisa que a gente pode ajustar aqui nesse efeito é, por exemplo, ele está girando muito, né? Ó. Então você pode vir aqui, ó, na propriedade tanto da terra como do magma e diminuir aqui, ó, a força número 1 aqui, ó. A intensidade você pode trabalhar com ela também, a força da explosão, a intensidade da explosão, a posição, a profundidade também, você consegue trabalhar com essas propriedades também para não ter tanto aquele giro ali, né? A quantidade de repetição, origem, né? Então, mexendo nessas propriedades aqui, você trabalha melhor com aquelas opções. Inclusive até, ó, você pode colocar aqui, ó, a opção, né, para não ficar flutuando muito, você pode deixar uma gravidade bem pequena aqui, por exemplo, né, talvez, porque aí eles já vão ter esse efeito de queda também. E uma outra coisa, né, para fechar, é a opacidade. Então todos os elementos aqui de tanto da Terra como do magma, eles podem sair com a opacidade também. Ó. Então venho na opção aqui, ó, transformar opacidade, adiciono o keyframe, arrasta a agulha para frente e esse keyframe vai para 0. E aí você tem ali, ó, o efeito desaparecendo, né? Então todos os estilhaços acabam sumindo e não fica nada aí na sua cena. Certo? Bom, esse é o efeito do planeta, né, explodindo. Espero que vocês tenham gostado. Para exportar esse vídeo é só você vir aqui na propriedade de composição, clica nesse cara, escolhe a opção adicionar fila de renderização. Na fila de renderização você vai vir aqui, ó, e escolher a opção H264. Se você quiser em alta definição, você escolhe essa opção 40 MB por segundo. Clica nesse cara aqui e aí você vai especificar a pasta que você quer salvar o seu vídeo. Então nesse caso eu vou salvar na pasta Downloads, certo? Escolha aqui o vídeo final, ele vai deixar o nome da sua composição, clique em salvar, clico em renderização. Só antes confirma o tempo que está aqui, ó, nessa barrinha, tá? Porque senão ele vai ficar um tempo muito grande. Então aqui no caso eu deixei em 10 segundos. Agora sim, eu clico na fila de renderização e clico no renderização para exportar meu vídeo final. Né, ele vai carregar ali todos os frames do meu vídeo, né? Espero que seja rápido, né? Então, ó, olha só, ele está fazendo aqui o render. Eu não vou utilizar música, não vou utilizar efeito, isso eu vou deixar para vocês. Eu vou focar só mesmo nessa parte da explosão. Então, olha só, se você vem aqui, ó, na pasta, no caso que eu salvei na pasta download, eu tenho o vídeo final da Terra explodindo com todos aqueles efeitos que a gente utilizou para chegar nesse resultado. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.